Bom, então vamos acalmar nossas mentes, pedindo para Jesus, os mentores espirituais aqui dessa casa, que possa nos assistir, nos abençoar nessa tarde de hoje, envolvendo a todos nós, encarnado e desencarnado, que aqui nos encontramos, para que abra nossa mente, o nosso coração, para a reflexão desta tarde. Pedimos por todos os moradores aqui desta comunidade, seja quais forem as aflições e necessidades que estiverem passando, possam ser assistidos, amparados. Pedimos aqui também pela Rosinha, a sua mãe, toda a sua família nesse momento que ela está passando, com a mãe internada, que seja assistida, que seja amparada, recebendo não só o tratamento físico, mas também o tratamento espiritual de acordo com a vontade do Pai. Abençoando também aqueles colegas e amigas daqui da casa, os trabalhadores que não puderam estar aqui hoje, mas aonde estiverem possam sentir a vossa vibração de luz, bondade, bênção e proteção, iluminando a todos. Pedimos pelo grupo da costurinha de quinta-feira, todas aquelas coleguinhas nossas sejam assistidas e amparadas junto com as suas famílias, aonde elas estiverem. Pelo pessoal da segurança daqui da frente, sejam assistidos e amparados nos seus plantões, assim como os educadores ali da escola, os diretores, coordenadores, o pessoal administrativo, da merenda, da limpeza e os estudantes e os professores, todos possam receber a proteção dos espíritos amigos. Pedindo pela dona Neuza, que não está aqui, mas também seja assistida e amparada, a Marilda, que a paz do Senhor esteja conosco, graças a Deus. Bom, a palestra de sexta-feira foi sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o tema foi os inimigos desencarnados. Eu vou ler só um pedacinho e depois eu já vou passar aqui. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, ele é um trecho meio longo, por isso que eu vou ler só um pedacinho. Então, eu coloquei aqui primeiro o significado das palavras, porque sexta-feira vem muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez, que não são trabalhadores da casa, e muitas vezes não sabem os termos que são usados, né? E nessa palestra ele fala de dois termos bem significativos para nós da doutrina espírita. Primeiro, a obsessão e segundo, a subjugação. Então, como muitos às vezes não sabiam aqui na sexta-feira, então eu coloquei. No espiritismo, obsessão é a influência persistente e negativa de um espírito sobre uma pessoa, induzindo pensamentos e ações indesejadas. Ação contínua que perturba, mas permite que a vítima ainda tenha um controle das suas ações. Então, a pessoa que ela está sendo obsediada, ela ainda tem o controle das suas ações e, às vezes, consegue até controlar também as suas emoções. A subjugação já é totalmente o contrário. É o grau mais grave da obsessão, caracterizada pela paralisação da vontade da vítima, física e moralmente, forçando-a a agir contra sua própria vontade e interesse. É o domínio total do espírito sobre a pessoa. O obsessor subjuga a vontade ou o corpo, fazendo a pessoa agir como um boneco. Então, a pessoa passa a agir de acordo com aquilo que o obsessor deseja e quer daquela pessoa. Né? A pessoa fica sem a sua própria vontade. Mas ambos os processos, eles são abordados por Allan Kardec, que estão no livro dos Médiuns, no capítulo 23, e na Revista Espírita de outubro de 1858. Esses dois temas estão bem aprofundados no livro dos Médiuns e na Revista Espírita. Então, aí ele coloca, qual é o método a ser usado para ser tratados na obsessão e subjugação? Aí Kardec coloca, é a reforma íntima, a prece e o auxílio do paz.
Então, aquele irmão que está sendo obsediado ou com subjugação, ele tem que primeiro frequentar, seja qual for a sua religião, independente de ser uma casa espírita ou não, né? Mas ele ter aquela frequência e se preocupar principalmente com a sua reeducação moral. A prece, então, é imprescindível, porque é ela que vai dar a sustentação para você se manter um pouco mais equilibrado e afastando, né, esse obsessor. E o auxílio do passe, que seria um tratamento. Aqui, quem vem na casa espírita recebe esse tratamento. A morte livra o homem apenas da presença física do seu inimigo, mas este inimigo pode persegui-lo com seu ódio, mesmo desencarnado. Os inimigos desencarnados manifestam sua maldade por meio de obsessões e subjugações, que são uma variedade das provações da vida. E essas provações ajudam na evolução do homem e são consequência da natureza inferior da Terra, porque nós ainda habitamos um planeta de prova e expiação. E, como consequência, nós temos o bem e o mal aí concorrendo um com o outro. E isso é um divisor de água para nós que já chegamos na casa espírita, porque como nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que não estamos aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas, nós temos compromissos assumidos, então nós estamos aqui para reparar os nossos equívocos cometidos em vidas passadas. Então, para o desencarnado, quando nós temos um inimigo desencarnado, ele vai estar sempre observando as nossas ações, as nossas atitudes, o que nós estamos pensando. Porque, de acordo com o nosso pensamento, nós vamos atraí-lo. E ele vai ficar aqui bem do nosso ladinho. Como diz o meu colega que fazia curso comigo lá em outra casa espírita, ele dizia, quando nós nascemos, nós temos 2 anjos, o anjo da guarda e o anjo obsessor. Porque ele vai estar sempre olhando para nós, vamos ver se isso aí vai mudar mesmo, ou é só promessa enquanto está aqui na espiritualidade. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, nós sempre somos observados, seja pelo nosso anjo da guarda, ou seja pelos nossos inimigos desencarnados. Aí ele coloca, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus. Assim, se devemos ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos ter também com os desencarnados, porque eles ficam mesmo nos observando. Tá? Então, o que vai afastá-lo, né, da nossa frequência vai ser como o Kardec colocou, a reforma íntima, a prece e o auxílio do passe, um tratamento espiritual e os nossos pensamentos, essa energia, né, do pensamento é que irá atraí-los ou não, e de acordo com a nossa conduta, né? Não adianta eu estar na casa espírita, mas quando eu saio fora da casa espírita ou dentro do meu lar, eu sou outra pessoa. Então, isso é que vai fazer a variação, né, do nosso inimigo desencarnado estar conosco ou não. Se nós somos aqui uma pessoa e lá fora formos outra. Então, como diz o Elahá, né, chega numa casa espírita, a pessoa fica falando baixinho, sabe? Mas é só aqui na casa espírita. Porque quando sai ali fora no trânsito, a pessoa já mostra como ela é. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação. O que formos aqui dentro, também seremos lá fora. A alma de homens perversos se acalmarão somente com o sacrifício do seu ódio, isto é, pela prática da caridade. Essa caridade não só os impedirá de fazer o mal, como os reconduzirá ao caminho do bem, contribuindo dessa forma para a sua evolução moral. Então, nós temos que fazer primeiro a caridade conosco mesmo, né? Como o Kardec colocou, né? A educação nossa, né? A nossa reforma íntima e a prece e o tratamento. Porque quando a gente está com esse tripé, né,
eles estarão nos observando e eles também vão querer. Se nós formos uma pessoa do bem, eles vão querer nos observar e também praticar o bem. Compreender, eles podem até se comunicar numa sessão mediúnica, né? E falar, né? Eu sou fulano de tal, né? E tenho, sempre fui inimigo. Isso já aconteceu, a gente sabe que acontece nas reuniões mediúnicas, que os nossos chamados inimigos, eles falam, eu já tive aqui, fulano, assim, 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 né? Então, eles às vezes comunicam, mas eu mudei devido à atitude de fulano. Divaldo tinha, né, um inimigo obsessor, lembra do Máscara, que ele contava a história? Divaldo. Sempre foi um palestrante espírita, uma pessoa conceituada, uma pessoa de grandes estudos e conhecimentos. Se ele tinha, imagine nós ainda que estamos aqui engatinhando, como se diz. Não existe coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações. E assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Isso vai depender, então, como eu coloquei, da nossa conduta. Porque quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, não disse ele que o homem deve ter a mesma ternura pelos inimigos, que tem por um irmão ou um amigo, pois ternura pressupõe confiança. Porque aqueles que nós chamamos que são os nossos amigos, a gente tem um carinho especial pelos nossos amigos. Se eu tenho um inimigo encarnado, é óbvio que eu não vou chamar ele para fazer uma festa de confraternização na minha casa. Porque, como colocou aqui, pressupõe confiança. Mas aonde ele estiver, eu posso tratá-lo bem, eu posso cumprimentá-lo. Seja qual for a desavença que possa ter ocorrido entre eu e aquela pessoa, mas a educação, né, a gente ser cortês. Não que você é superior a outro, mas você mostrar a sua educação. E não chegar lá naquele ambiente da festa, tá vendo aquele fulano, aquela fulana? Eu é que conheço. Né? A nossa língua não cabe dentro da boca, né? Então vamos prestar atenção, porque Jesus é que está falando aqui, ó. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e sem nenhuma condição. Nós ainda temos essa mania. Eu perdoo fulano, mas não quero nem ver na minha frente. Você não perdoou. Porque ele está colocando aqui, sem segunda intenção e sem nenhuma condição. Nós somos cheios de colocar condição. Eu perdoo fulano, ciclano, mas a minha condição é assim, as regras é essa. Nós não somos assim? Somos ainda. São as nossas imperfeições, né? Então, a gente também tem que ter essa sabedoria, né, para compreender o outro, né? É não criar obstáculo. A reconciliação é desejar-lhe o bem em vez de desejar-lhe o mal. É estender uma mão amiga quando necessitarem. É rejeitar palavras e ações que possam prejudicá-lo. Enfim, devolver o mal com o bem sem intenção de humilhá-lo. E nós ainda temos muitas dificuldades no perdão, nessa sabedoria de aceitar o outro sem condição, mesmo que a pessoa tenha feito algo para nós, a gente fica ainda remoendo aquilo, né? Ó, veio comer aqui na minha mão, tá vendo? É bem assim. O espírita ainda acredita na vida futura, sabe que na vida atual encontrará a maldade que faz parte das provas, que deve enfrentar e isto a torna menos amarga, porque nós já temos, né? Sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós voltaremos. Então, nós já temos esse conhecimento. E nós acreditamos numa vida futura. E que ninguém, né, aqui, como se diz o ditado, a semeadura é livre, mas a colheita a gente sabe que é obrigatória. Ou nessa vida ou na próxima a gente vai ter que fazer essa colheita. Ele sabe que é uma oportunidade para desenvolver a paciência, a resignação, o perdão
e isso protegerá da maldade. Ele busca ser mais nobre, generoso e evoluir espiritualmente. Isso aqui é o objetivo, tá? De todos nós. Se nós vamos alcançar todas essas metas, esses objetivos nesta reencarnação, a gente ainda não sabe. Nós estamos tentando, é um passo de cada vez. Continuando seus comentários sobre o tema, Allan Kardec lembra que os espíritos ainda têm outros motivos. Olha quantos motivos nós temos para perdoar os nossos inimigos. O motivo da indulgência para com os inimigos, que nos leva ao quê? A perfectibilidade do espírito imortal. Quer dizer, que nos leva à perfeição, como somos espíritos imortais. Que faz com que a maldade não seja uma qualificação permanente do espírito, encarnado ou desencarnado. Assim, o espírito criado simples e ignorante, com destino de ser perfeito e feliz, traz em si a própria capacidade de tornar-se perfeito, que esse é o objetivo de um dia nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros, né? Esse é o nosso destino. Através de um longo processo evolutivo nas reencarnações em mundos materiais, com o fim de desenvolver as nossas potencialidades divina com as quais nós fomos criados. E aí ele coloca também aqui, que eu achei bem interessante. Tudo que existe no espírito que não condiz com a lei do bem é fruto da sua própria criação, na satisfação egoísta de ser inteligente e feliz, custe o que custar. Ou seja, tudo que existe no espírito que não condiz com a lei do bem são fruto das nossas escolhas. Nós que escolhemos. Aí nós queremos culpar porque Deus esqueceu de mim, porque eu passei ou eu estou passando por uma dificuldade assim. E nós é que criamos com a nossa mente, com o nosso pensamento, com a nossa energia, as nossas escolhas. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não impõe, ó, você tem que ir nesse caminho aqui. Não, não é. É o livre-arbítrio. Então, são as escolhas nossas. Assim, segundo as suas escolhas, cria em si e ao redor de si o mal que, na medida do desenvolvimento das suas qualificações nobres, que fazem parte da sua essência, né, como espírito, vai sendo eliminado até que ele atinja a qualificação de espírito puro, perfeito e feliz. Então, tudo vai depender das nossas escolhas. Perante aqueles onde nós estamos inseridos, que é o nosso grupo familiar, ou no grupo de trabalho, ou mesmo dentro de um templo religioso, o que vai nos diferenciar são as nossas escolhas através do livre-arbítrio, com todo esse conhecimento que Kardec coloca para nós, do perdão, da resignação, da indulgência, e tantos outros, assim, como é que fala, virtudes, né? A paciência, para que a gente possa superar essas dificuldades. Porque aquele nosso irmão que está nos considerando inimigos, quando ele olha para nós e que nós estamos tentando ter uma conduta diferenciada, ou ele vai se afastar, ou ele vai querer também mudar, né? Ah, a pessoa mudou. Ela está num caminho melhor, eu estou aqui nesse sofrimento. De repente, esse espírito também pode mudar, seja encarnado ou desencarnado. Então, tudo vai depender realmente das nossas escolhas, das nossas atitudes, não? Por isso, Kardec escreveu que a maldade não é estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Porque o espírito desencarnado, quando ele convive com aquela falange de espíritos perversos, tem uma hora que ele cansa, tem uma hora que ele pede socorro, que ele começa a compreender que aquilo ali não é o caminho ideal para ele. E ele ainda fala do outro motivo, né, que muita gente pensa, né, que muitos pensam, outro motivo é que o espírita sabe que a morte só o livra da presença material.
mas o seu inimigo, que pode continuar no plano espiritual a persegui-lo com seu ódio. Eu não vou perdoar o que a pessoa me fez, né? Ele permanece. Quando grande parte dos homens compreender essa verdade, da ideia da pena de morte para os inimigos individuais e da coletividade e entre nações, será completamente eliminada da Terra. Então, quando nós, que habitamos esse planeta, tivermos essa transformação moral, compreender, né, que nossos inimigos, eles só não têm o corpo físico, mas que esse espírito é imortal e continua numa vida superior, agindo da mesma forma, mas quando ele coloca, quando os homens compreenderem que nós temos condições dessa mudança, compreender a verdade que somos espíritos imortais, essas leis que são regidas por homens, né, de várias nações, inclusive a gente sabe que existe a pena de morte em alguns países, isso será completamente eliminado, mas vai de acordo com a nossa evolução moral, espiritual, né? Quantos aqui mesmo, aqui no Brasil, várias vezes já tentaram, né, colocar a pena de morte, passar no Congresso, e a lei do aborto também, nada disso foi avante, né? Até porque se nós nos comprometermos com uma coisa dessa, não será uma evolução, será um atraso da humanidade, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E para a gente encerrar aqui, aquele livro Libertação, é o livro Libertação do André Luiz, ele narra o caso da Margarida. Não sei se alguém já leu o livro Libertação. O caso da Margarida, que sofre uma obsessão profunda por um espírito vingativo que a persegue, mostrando o mecanismo da fixação mental e as equipes espirituais atuando na desobsessão. Então, esse livro, na sexta-feira eu falei, quem não leu, que procure ler, que é bem interessante, porque ele traz a narração da Margarida, que é a filha de um juiz. E tem o espírito obsessor, que é o Saldanha. E o Saldanha, ele faz parte da falange do Gregório, que é outro, que tem uma falange espiritual de, vamos supor, espíritos perversos. Porque eles não têm entendimento, eles não têm compreensão, eles foram muito magoados, né? Então, o Saldanha, ele quer se vingar do juiz através da filha Margarida. A Margarida é casada com o Gabriel e eles fazem uma obsessão tão forte na Margarida que ela não tem ânimo, ela está indo embora, porque o objetivo deles é desencarnar a Margarida. E então o Gúbio e o André Luiz e o Eloy, um grupo de espíritos, vêm para o atendimento dessa Margarida. E quando eles chegam na casa da Margarida, onde ela mora, né, ela mora com o pai e o marido, tem a falange do Gregório por fora, que não deixa qualquer um entrar. Então, o que acontece? Esse grupo do Gúbio e o André Luiz, eles têm que diminuir a luminosidade dele, o conhecimento que eles têm para poder entrar na casa. Eles entram. E ali é feito um trabalho com o Saldanha, coisa e tal, assim, para... Então tem que ir de muito sutilmente, assim, para eles, o Saldanha não compreender que eles são os espíritos que vieram ali para ajudar. Então ali o Saldanha coloca que o Jorge, que era o filho dele, foi condenado e foi parar na prisão, porque foi condenado por um roubo, mas que ele não cometeu. E o juiz condenou ele. Então, esse grupo, né, o Saldanha, ele vem com esse intuito, porque o filho acaba ficando, sofre uma obsessão, ele tem alucinações terríveis, e passa e sai do presídio e vai para o hospício. E ali, quando o Saldanha vai visitá-lo, o Gúbio pede para ir junto, todos eles, aquele grupo, e eles vão. E lá eles percebem que a mãe do Jorge morreu na indigência, que a esposa dele não aguentou porque ele foi preso
suicidou e deixou uma filha. Essa filha trabalha na casa do juiz. E ali o Gúbio faz uma prece que dá acho que umas 2 páginas no livro, ou 3, e ele consegue tirar a Iracema, a mãe e a esposa dele, e ele volta à normalidade, né? Porque ele estava obsediado, porque não é que elas queriam fazer mal para ele, elas queriam ficar perto deles para ajudar, mas elas não tinham condições, porque elas precisavam ser ajudadas. Então, a história é mais ou menos isso. Quando acontece isso, que o filho dele fica curado, ele agradece muito ao Gúbio. E o Saldanha aí, ele reconhece, né, a cura do filho, e ele quer ser uma pessoa boa, só que ele é da falange do Gregório, e o Gregório não vai aceitar isso. Eles voltam novamente para a casa da Margarida, e ali eles fazem um tratamento na Margarida e chama o juiz quando ele dorme, ele no desdobramento, e fala para o juiz que ele tem que desarquivar, né, o processo, porque o Jorge era inocente. Ele no começo ele quer colocar assim, que não tem condições, que ele é um homem da sociedade, que já está julgado, que já está arquivado, mas eles fazem ali um trabalho para ele dar um jeito que o Jorge tem que sair de lá. E a Margarida, então, é levada também para um centro espírita, intuída pelo marido, a equipe intui o marido, ela é levada para um tratamento, e ali o Saldanha, ele consegue trazer vários sofredores que estavam com ele para o grupo do Gúbio. Então, assim, a obsessão e a subjugação é real. Ela é real, tanto para encarnado quanto para desencarnado. E a gente tem que estar, assim, como eu coloquei, sempre na oração, na fé, né, para que a gente não vacile, né, porque eles estão nos observando, né, sempre. E aqui, só para terminar, quando Jesus fala a máxima, para concluir, é assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra. É da vida presente e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho que nós podemos oferecer a eles. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje. Vamos pensar nos nossos inimigos encarnado e desencarnado, porque, como diz lá o meu coleguinha, nós temos o anjo da guarda, mas também temos aquele outro ali, olhando, observando. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, Mestre Jesus, a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, seja o que for que tenhamos feito para com esses nossos irmãos na espiritualidade, enquanto estivemos em convívio no plano físico, mas que hoje eles se encontram no mundo espiritual. Que esses irmãos possam ser amparados e assistidos pela misericórdia da espiritualidade amiga e de seus espíritos protetores. Nós não somos espíritos perfeitos, Senhor. Estamos na jornada da evolução moral e espiritual. Reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas falhas, mas estamos na luta assim como eles. É um passo de cada vez. Mas todos nós estejamos acompanhados de nossos espíritos amigos protetores, que sempre nos intui, que sempre nos envolve, que sempre nos dá a oportunidade de uma intuição para seguirmos determinado caminho, que nós possamos ter o discernimento e a sabedoria de escolher os bons caminhos. Vamos pedir também, Mestre Jesus, pelos que estão encarnados, com o desejo de ódio, de vingança, de revolta, Senhor, doentes do corpo físico, mental, emocional e espiritual, mas que todos nós somos filhos do mesmo Pai e o Pai nunca desampara, para que possam ser acolhidos e abençoados pela presença amiga também dos seus entes queridos que os antecederam na espiritualidade, dar-lhes uma direção no caminho de luz, de paz e serenidade. Por este jovem que aqui bateu, Senhor, buscando um alimento,
nós não tivemos condições de oferecer o que ele precisava de uma cesta básica, mas que o Senhor direcione esta criatura na tua luz e na tua paz, abençoando a sua família, dando a ele o apoio através do seu anjo da guarda, a direção correta para que trilhe no caminho de bênção e proteção. E por todos, Senhor, que estiverem passando, seja quais forem as dificuldades, especialmente os que estão desempregados, o Senhor abra, Senhor, um caminho para esses irmãos, jovens, homens e mulheres, que precisam de um trabalho para trazer dignidade e o pão nosso de cada dia. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Amém.